Olá a todos e todas. Vou fazer aqui a correção das perguntas de língua portuguesa da prova de ATE que ocorreu no domingo, dia 14 de janeiro. Vai acabar gerando um gabarito extraoficial, que significa o quê? Ainda não é de acordo com o gabarito da VUNESP. O gabarito da VUNESP ainda não saiu, certo? Então, a gente vai fazer aqui a correção. Quando sair o gabarito, vocês fazem um comparativo com o resultado de vocês, com a resposta de vocês e o gabarito da VUNESP, ok? As primeiras perguntas, as perguntas de 1 a 8, foram baseadas num texto. Para você ler o texto, pausa o vídeo e leia o trecho. Aqui os primeiros parágrafos, outros e os últimos parágrafos. Assinale a alternativa que, de acordo com as informações do texto, traz a afirmação correta a respeito da procrastinação. O texto ele fala sobre o ato de procrastinar, mais popularmente conhecido como empurrar com a barriga. É um texto que a autora dá um exemplo de com uma pessoa e tem os dizeres de alguns estudiosos da área, do assunto. O gabarito da primeira pergunta é a letra A, nessa versão aqui da prova. Fiquei sabendo também que existem 4 versões da prova. A primeira pergunta, a resposta é: segundo a neurobiologia, por enquanto não há comprovações de que ela seja decorrente de modificações na estrutura e funcionamento cerebrais. Alternativa B, na área da psiquiatria, há estudos que têm constatado o aumento do número de indivíduos que sofrem com ansiedade provocada pela procrastinação. Não tem essa informação no texto. Apresenta distúrbios mentais irreversíveis. Sequela comum em pessoas que eventualmente procrastinam também não tem. Caracteriza-se por comportamento próprio daqueles que adiam determinadas tarefas, substituindo-as por outras mais urgentes e essenciais. Não, no texto, os exemplos que tem é substituir tarefas obrigatórias por tarefas banais, redes sociais, cochilo. E a alternativa E define como um comportamento humano surgido neste século e que afeta sobretudo indivíduos que não vivem em metrópoles. Ao contrário, tem uma parte lá do texto que ele fala que isso daí afeta principalmente indivíduos em áreas urbanizadas. O que define a resposta da primeira pergunta é no 6º parágrafo. Segundo Canomata, apesar dos estudos comportamentais a respeito do tema, do ponto de vista neurobiológico, ainda não se pode afirmar que exista algum tipo de alteração estrutural ou de funcionamento do cérebro que leve ao ato de procrastinar. A pergunta 2. Para o psiquiatra Elton Canomata, há situações em que adiar tarefas pode ser benéfico para superar momentos em que o gabarito é a resposta. A fadiga compromete a criatividade para realizar os trabalhos. O psiquiatra ele cita que quando a pessoa está cansada, ela pode ter um bloqueio de criatividade. Está lá no 5º parágrafo. Para o psiquiatra Elton Canomata, do Hospital Israelita Albert Einstein, muitas vezes encaramos a procrastinação como algo negativo, mas não necessariamente é. Há casos em que a pessoa está muito cansada, estressada, o que leva a uma inflexibilidade cognitiva, uma limitação de criatividade. Pergunta 3. No 3º parágrafo, a afirmação de que a tradutora B. Damascena, 38 anos, sabe bem o que é isso. Relaciona-se ao fato de a tradutora, aqui a resposta, chegar à data limite para finalizar os compromissos profissionais. Priorizar a solução dos problemas que comprometem sua vida familiar, que é a alternativa A, isso ela não diz no texto. Ser negligente quanto às advertências que recebe dos clientes, não.
Ela cita lá no trecho que ela entrega em cima da hora, ela não entrega antes, mas ela entrega na data limite. Necessitar de apoio médico para diminuir a angústia, ela também não cita em nenhum momento que tem apoio médico, que necessita do apoio médico. E a alternativa de não ser organizada nem pontual em relação aos trabalhos acordados, ela diz que ela entrega no último momento. Ainda então está dentro do prazo. Está no terceiro parágrafo. A tradutora B. Damascena, 38 anos, sabe bem o que é isso. Ela afirma que sempre deixa a finalização das tarefas para a última hora. Eu nunca atrasei o prazo de nenhum trabalho, mas levo até o último segundo. Isso é muito doloroso, porque gera uma ansiedade muito grande, afetando outras áreas da minha vida, conta a tradutora. Pela leitura do texto, pode-se afirmar corretamente que a autora. Aqui a alternativa correta inclui parecer de especialistas que atuam em instituições renomadas para dar credibilidade às informações expostas. A autora, ela coloca no texto citações de especialistas da Unifesp, do Hospital Albert Einstein. São instituições renomadas, elas têm um grande nome na sociedade. Então isso dá, querendo ou não, mais credibilidade à matéria, né, ao conteúdo passado. As outras alternativas da prioridade, tratando-se da discussão acerca que é procrastinação, ao seu ponto de vista sobre o tema. O foco do texto não é o ponto de vista da autora, emprega linguagem formal e técnica, pois direciona o texto exclusivamente a profissionais da área da saúde. Não, qualquer pessoa consegue ler o texto. Utiliza predominantemente linguagem informal, caracterizada por não seguir rigorosamente as regras gramaticais. Não, em nenhum momento do texto há gírias. Omite a significação de termos essenciais, o que torna ambígua a compreensão do texto para leitores. Não, o texto ele não deixa nada dúbio ao leitor. O quarto e quinto parágrafo é composto justamente por citações de especialistas na área de organizações bem relevantes à sociedade. Pode-se concluir corretamente que os questionamentos feitos pela autora em "Você deixa tudo para depois?" e "Quem nunca fez isso?" tem por objetivo. Esse tipo de frase ele é muito comum em textos de marketing. Geralmente, quando querem fazer a propaganda de algum produto, entre nessa, não seja excluído, não fique de fora. Esse tipo de frase ela tem a intenção de fazer com que o leitor sinta-se incluso. Então, tem por objetivo mencionar atitudes com as quais os leitores podem se identificar. Ela busca o quê? Que o leitor ele se sinta acolhido pelo texto, né? Que a atenção dele seja feita através da curiosidade dele, de ver se aquilo se encaixa na rotina dele ou não. Considere a frase do último parágrafo. Como a procrastinação não é uma doença, não existe tratamento farmacológico para esse comportamento. Baseando-se nos elementos de coesão e coerência, assinale a alternativa em que a reescrita da frase preserva a relação de causa estabelecida pelo termo como. Então, ele quer aqui um sinônimo, algo que substitua, sem prejuízo, o como. E a própria pergunta diz, né? É causal. Alternativa correta, letra A. Não existe tratamento farmacológico para a procrastinação, já que ela não é uma doença. As outras alternativas, ainda que é concessivo, enquanto é temporal, portanto é conclusivo, embora é concessivo. Considere a última frase do texto. Somente quando a procrastinação atingir
Um nível significativo que leve ao diagnóstico de algum transtorno mental pode haver, para manter a coerência do texto e a ideia de restrição expressa por somente, essa frase pode ser reescrita da seguinte forma: ele quer uma palavra que dá o mesmo efeito, tem a mesma função da palavra somente. Somente é um advérbio de exclusão, somente, apenas, único. Então, nosso gabarito aqui é a letra C, apenas se a procrastinação atingir um nível significativo que leve ao diagnóstico de transtorno mental, pode haver. Os outros, frequentemente, é tempo, sem é ausência, por certo é afirmação e a princípio é tempo. Analisando o emprego dos verbos, assinale a alternativa elaborada com base na variedade culta da língua escrita. Aquele que é a alternativa, que ela está escrita conforme a norma culta da língua portuguesa. Adiamos tarefas para verificar as novidades que existem nas redes sociais, como as promoções. O que existem nas redes sociais? São as novidades. Então, não existe, existem. No passado, as tarefas para as quais nosso organismo foi criado se resumia em procurar comida e cuidar da prole. O que se resumia? As tarefas. Então, o correto seria se resumiam. Para a B Damascena, a finalização do que ela tem agendado ficam sempre para as últimas horas. O que fica para sempre as últimas horas? A finalização. Então, fica sempre. D. A procrastinação tem a ver com as exigências e o cansaço que impactam atualmente a sociedade. O que impacta atualmente a sociedade? As exigências e o cansaço. Nosso gabarito é a letra D. Letra E. Retardamos as obrigações à espera de que voltem a motivação e consigamos nos concentrar novamente. O que espera que volte? É a motivação. Então não é voltem, é volte. Leia outro trecho do texto para responder as questões de números 9 e 10. A tradutora diz que muitas vezes procrastina para tirar um cochilo, dar uma olhada nas redes sociais e até mesmo para lavar a louça. Qualquer coisa parece mais interessante do que sentar e fazer aquilo que eu preciso terminar de fazer. Muitas vezes, para conseguir finalizar algo que o prazo está me enforcando, acabo deixando de fazer outras coisas. Eu vou negociando com meus prazos e isso vira uma bola de neve. Considerando gêneros textuais, a passagem entre aspas pode ser corretamente classificada como um depoimento. Aqui é a fala da tradutora. A tradutora, ela é colocada como um exemplo de uma pessoa que procrastina. Certo? 10. Pelas informações apresentadas, é correto afirmar que o prazo apertado deixa a tradutora. Aqui, a resposta que mais se enquadra com o trechinho que foi posto é apreensiva. Porque o que tende a aumentar as dificuldades. Ela não diz que é uma bola de neve que acaba se tornando e ela vai negociando os prazos. Então, o que mais se encaixa aqui é a alternativa E, apreensiva, o que tende a aumentar as dificuldades. Agora ficamos no aguardo do gabarito oficial da VUNESP. Até mais!